Queridas irmãs, queridos irmãos, estarmos reunidos uma vez mais numa instituição espírita deve fazer algum significado, deve ter algum significado e deve produzir algum efeito na vida das criaturas. Não somente quando nos reunimos em uma instituição como esta, uma casa de oração, que a doutrina espírita fecunda, mas também em qualquer religião que nos peça a presença física, esperando nos abastecer das mensagens do Espírito. Raul, acho que vai acabar a bateria do microfone. Por isso, quando aqui nos encontramos, esperamos que as pessoas possam, no entendimento das leis do Espírito, aproveitar ensinamentos que, longe de terem o interesse de modificar a religião de quem quer que seja, buscam dar a qualquer pessoa a capacidade de entendimento a respeito da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades, para que esta capacidade possa ser revertida em atitudes. É uma perda de tempo frequentarmos lugares como bonecos ou espantalhos que lá fazem presença e que dos manjares celestes que eles são entregues, todos eles são postos de lado. E sai o boneco ou a boneca com a mesma fome que entrou, para continuar vivendo da mesma forma tola e superficial, imaginando que cabe a Deus a responsabilidade de modificar as estradas da vida. Quando não acontece pior, na forma acomodada de encarar as realidades do espírito, nos abastecemos de coisas importantes, de coisas que chegam ao nosso raciocínio com clareza, e continuamos perversos, mesquinhos, mentirosos, falsos, enganadores, bastando que se apresente para a gente a oportunidade. A humanidade está sendo transformada. E aqueles que ainda não entenderam isto, ainda estão tendo algum tempo, não muito, mas algum tempo para abrirem os olhos. Temos procurado Deus para que Deus resolva aquilo que nós, pessoas humanas, temos capacidade de resolver. E não serão em atos heróicos que nós o faremos. Não estaremos guindados à condição celestial, porque tivemos o mesmo destino de Jesus, preso na cruz. Nós receberemos, sim, a aprovação da consciência limpa nos pequenos atos que correspondam àquilo que nós dizemos acreditar, que correspondam às condutas que, longe da perfeição, fazem cada um lutar todo dia para errar menos. Nós nos surpreenderemos quando observarmos quantas coisas se constroem com uma pequena dose de vontade. Quantas? Mas também nos surpreenderemos quantas coisas nós não construímos em nós mesmos, porque nem mesmo essa pequena dose de vontade nós tivemos. E sempre colocamos isso
nas costas de alguém. Sempre deixamos de fazer na hora que devemos, porque o outro não fez. Porque está faltando, porque a minha parte eu só farei depois que o fulano fizer a dele. Ah, quem sou eu para que o mundo melhore? São todas estas afirmativas muito comuns, em que as pessoas se escondem atrás delas, para fazer de conta que elas são incapazes, que somos todos impotentes para que as coisas sejam diferentes. Me faz lembrar esse tipo de comportamento, essa conduta, às vezes, tão inconsequente, uma história que eu tenho certeza a maioria aqui não conhece, ainda que a gente, uma vez ou outra, já possa ter contado. Um belo dia, um grupo de tartarugas resolveu fazer um piquenique. Piquenique, sabe o que é piquenique, não é? É. As tartaruguinhas todas, aquela família de tartarugas resolveu reunir-se. Vamos fazer um piquenique. Todos gostaram e aprovaram a ideia. Bom, então, começaram a preparar o piquenique. Levaram 7 anos preparando os lanches, os paninhos. Tartaruga, ô, vocês estão pensando o quê? Até que foi rápido. Os lanchinhos, os paninhos, o suquinho, foram levando e levaram 7 anos para preparar o que eles iam comer no piquenique. Aí, um belo dia, estava tudo preparado, saíram para ir buscar o lugar. E começaram a ir, né, na velocidade acelerada. E quando terminou o 2º ano da viagem, encontraram o lugar onde eles iam fazer o piquenique. Ai, que maravilha! Aqui está bonito, tem uma aguinha ali perto, tem uns matinhos por aqui, tem sombra. Então, resolveram limpar o lugar onde eles iam fazer o piquenique. Já estávamos no 9º ano da deliberação das tartarugas para que elas fossem se divertir um pouquinho, comendo ao ar livre. Então, fizeram uma faxina no lugar, arrancaram os matinhos, organizaram, tiraram os gravetos, levaram 6 meses fazendo isso. E por fim, tudo limpo, começaram a tirar as coisas de dentro, né, dos cestinhos que elas carregavam nas costas. Começaram a estender as toalhinhas, puseram os lanchinhos, e de repente, o tartarugo perguntou: cadê o sal? Ih, a dona tartaruga, esqueci. Ai, meu Deus, como é que nós podemos fazer um piquenique sem sal? Não é possível. Nós temos que arrumar o sal. E então, ficaram discutindo que alguém tinha que voltar lá para ir buscar o sal. Aí, depois de muito deliberarem, resolveram pegar o Juninho, a tartaruga mais novinha. Porque a tartaruga mais novinha tinha uma casca menos pesada, ela era mais levinha, e ele então podia correr mais aceleradamente para chegar lá onde eles iam buscar o sal e trazer o sal. Só que o Juninho, mais menininho, não queria ir. Não queria. Ah, não, eu não quero ir, não. Vai você. Não, Juninho, você tem que ir. Aí, muito contrariado, muito choroso, o Juninho disse: tá bom, eu vou. Mas eu só vou se vocês prometerem me esperar para comer o lanche. Ele, Juninho, ó, era novinho, mas já sabia que o último que chega geralmente não encontra mais nada. Já comeram tudo. Então, os outros tartarugos adultos disseram: tudo bem, Juninho. Combinado. Você pode ir, que a gente espera você. Tá bom, então eu vou. E aí, saiu o Juninho aceleradamente naquele passo de tartaruga buscar o sal. E os tartarugos adultos ficaram lá esperando. E ficaram lá esperando. E espera. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos esperando chegar o sal com o Juninho. Aí o tartarugo mais idoso falou assim: ai, gente, eu não vou aguentar mais ficar esperando. Vocês vão me desculpar, mas eu vou comer o meu sanduíche mesmo sem sal.
Afinal, já idoso, já estava ali esperando por esse piquenique, os 7 anos da preparação, mais os 2 anos da procura do lugar, mais os 6 meses, quase 9 anos, e mais os 6 anos esperando o Juninho, os 15 anos para comer o sanduichinho. Ah, meu Deus, eu vou comer assim mesmo. Então, agarrou o sanduíche dele e começou a morder. E quando está na metade do sanduíche, quem é que sai de trás do toco? O Juninho. Ah, eu sabia que vocês não iam me esperar para trazer o sal. Vocês iam comer antes de eu chegar. Também não vou buscar o sal. Entenderam, né? A gente tem sempre alguém com raciocínio de tartaruga que eu tenho que explicar depois. Estava o Juninho atrás do toco, fiscalizando se ninguém ia comer o lanche antes dele chegar. E enquanto ele estava lá esperando, ninguém tinha ido buscar o sal. 7 anos de espera pelo sal. Por isso, é que às vezes nós estamos nas situações em que nos encontramos. Tanto tempo esperando que alguém faça, que alguém coopere, que alguém mude, que alguém se transforme. Quando de verdade, nós vamos buscar o sal, nós vamos aproveitar o tempo, nós vamos fazer o que é necessário para que a nossa vida seja diferente. A nossa lerdeza, e se nós compararmos o tempo que estamos na Terra como seres em evolução, esta piada da tartaruga não se torna uma piada mais. Nosso caso é pior que a tartaruga. O tempo que estamos aqui em evolução, alguns milhares de anos, e ainda estamos num planeta de prova e expiação, sendo maus, fazendo o que não é bom, com todos os ensinamentos que nos apontam o caminho, e esperando que Deus traga o sal, que Deus se materialize, que Deus realize. Por nós, o que nós precisamos aprender a fazer, temos que carregar a nossa casca, temos que ir fazer o que é preciso, temos que caminhar por nossa conta. Pessoas existem que passam 1, 2, 5, 10 anos em processos de abatimento. Fazendo o quê? Esperando que alguém traga o sal. E quando ninguém traz o sal, aí pioram, porque tá vendo, eu estou assim há tanto tempo e não saro nunca. Estas condições dependem do próprio indivíduo, dele aprender coisas, e estas coisas fazerem sentido para ele, transformarem o seu ser, agirem no sentido de serem outros, que não aqueles pobres coitados. Quantas vezes nós nos lastimamos e guardamos dores e choramos por dores que já aconteceram há 20 anos, 30 anos. E isso ainda pesa em nós. Por quê? Porque nós gostamos de cultivar isto. Parece que nós, ao invés de olharmos o ontem que nos desafiou e que nós superamos com olhos heróicos e felizes, por termos vencido, por termos passado pelos abismos, pelos arames farpados, pelos buracos, e dizer, eu sou feliz porque eu consegui, porque eu lutei, porque eu venci. Mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo com cicatrizes, nós olhamos para trás, coitado de mim, ai meu Deus, quando eu era pequenino, como eu passei fome, e chora. Aí sobe na balança agora, está com 98 quilos. Poxa, mas devia ter passado um pouco mais de fome. Mas aí foi tão difícil a vida para mim, que aí eu não fiz outra coisa a não ser comer quando eu pude. E comi, morri gordo assim, de tanto me descontar a fome que eu passei. Será que isso constrói alguém? Será que essa visão assim, infantiloide, faz alguém se sentir capacitado por sua própria conta, para dar-se conta? Já pensaram numa coisa? Ah, eu gosto tanto de A, de B, de C. É meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido. E nós convivemos, às vezes, grudados em pessoas, achando
que eles são a gente e que nós somos eles. É muito agradável quando nós encontramos companhias agradáveis também que nos apoiem. Mas todos nós vamos ter que andar sozinhos. Você pode evoluir com alguém ao seu lado, mas é você que tem que andar. E se aquela pessoa quiser ficar parada e não quiser caminhar, ela fica para trás. Mesmo que você conviva com ela o resto da vida e respeite a sua escolha, você melhora, ela fica parada. Os dois desencarnam, você vai lá para cima e ela fica encalhada. Ah, mas eu quero ir com fulano, não tem como. Eu quero subir, não tem como. Você não fez o que devia fazer para estarem juntos, no mesmo patamar, para poderem desfrutar das riquezas do Espírito. Conta-nos uma história que um monge morava de frente à casa de uma moça que se prostituía. E naturalmente o monge, esforçado para ser melhor, esforçado para dar um bom exemplo, procurava a moça e dizia: minha filha, com esta vida que você leva, você vai para o inferno. Você não pode se permitir esse tipo de conduta. Onde já se viu? Você é uma vergonha para você mesmo. Deus vai te condenar. E a moça chorava, porque ela sabia que ela estava lutando contra a sua fragilidade, contra a sua necessidade, contra a sua pobreza. Ela não queria, ela não gostava de fazer aquilo. Mas ela lutava, orava a Deus, pedia a Deus. E uma semana depois, voltava a prostituir-se. E o monge, vendo que os seus avisos não surtiam nenhum efeito, resolveu fazer diferente. Resolveu colocar na frente da sua casa uma pedra, cada vez que entrava um homem diferente na casa dessa moça. Durante a semana ele ficava mongeando. Ficava lá, mongeando a moça. Ah, entrou uma pedra. Entrou dois, outra pedra. Entrou mais outra pedra. E ele foi pondo pedra e pedra e pedra e pedra. Quando o monte já estava grande, ele foi até a casa da prostituta e falou: olha, minha filha, vem aqui um pouquinho. Está vendo aquele monte de pedra lá? Falou assim: senhor, o senhor vai fazer uma reforma? Não, minha filha, não é reforma não. É porque você não fez a sua reforma. Cada pedra daquela lá é um cara diferente que entrou aqui na sua casa. Agora eu quero que você veja o tamanho do peso que você vai carregar para o inferno. A prostituta chorava, a prostituta se envergonhava dela mesma, pedia a Deus e orava compungida. Sabia que estava errada, sabia que não devia fazer aquilo, mas passava necessidades, prometia melhorar e não conseguia, voltava, se arrependia, lutava contra ela mesma. E lá está hoje, mais uma pedra, mais uma pedra, mais uma pedra. Aí um dia a moça, muito envergonhada, orou compungidamente e pediu a Deus: Senhor, por favor, me poupe dessa desgraça, me ajude a livrar-me deste mundo que eu não aguento, dessa fraqueza que eu carrego, dessa dor que é uma dor moral pela falta de capacidade que eu tenho em resistir. Me ajuda, Senhor, a que eu pare de errar. E tão sincera foi a sua prece que o Senhor a ouviu e enviou o anjo da morte para fazer o serviço. O anjo passou na casa da pobre mulher, tirou-lhe a vida. Mas, como ele não queria perder a viagem, passou, atravessou a rua e foi lá na casa do monge e rapou o monge também. Mas uma coisa estranha aconteceu. Enquanto que, depois de desencarnada, a pobre prostituta subia, eis que o monge mergulhava. E quando passaram um pelo outro no caminho, cada um ao seu destino, o monge olhou para o anjo e disse: mas tem alguma coisa errada aqui nesse negócio? Onde está a justiça de Deus? Eu passei a vida rezando,
E essa era uma pecadora, uma prostituta que fazia tudo que não devia, ela está indo para cima e eu estou indo lá para baixo. E o anjo responde ao monge: não existe equívoco no universo. As leis de Deus são sábias. Esta pobre criatura padeceu as dores e as aflições da fraqueza moral, mas orava compungida, arrependida, pedindo a Deus que a amparasse, pedindo a Deus que a amasse como ela era, assim miserável. E tão sincera ela foi, reconhecendo os seus erros, que a dor que ela enfrentou, a decepção moral consigo mesma, eliminou do seu caráter, do seu espírito, as nódoas que a haviam feito uma criatura fraca. Mas você, cuja função era de ajudar os outros a se erguer, você que como monge conhecia as leis do universo, você que como homem poderia estender a mão àquele irmão que estava diante dos seus olhos, mais coisa não fez do que colocar pedras e pedras e pedras e pedras para marcar o defeito que ela possuía. E você juntou tanta pedra que não há anjo que aguente levar você lá para cima. E deixou o cara cair lá para o fundo. Quando nós entendemos aquilo que Jesus disse no Evangelho, as coisas serão diferentes na nossa jornada. Diz Jesus, para espanto dos que o ouviam, que Deus muitas vezes desculpa o que os homens condenam. E que Deus muitas vezes condena o que os homens desculpam. Tal é a diferença de entendimento das coisas. Tal é a incapacidade humana de entender as leis do universo. Por esse motivo, é que quando começamos o nosso encontro hoje, nós mencionamos o fato de estarmos entrando nas igrejas de todos os cultos, de todos os credos, e delas saindo como o mesmo ignorante que havia entrado, ou sem nada fazer, para que aquilo de verdade possa transformar-se em vida no nosso modo de ser. Quando estamos em contato com leis espirituais, leis que apontam caminhos, que nos dão entendimento, que nos explicam como fazer as coisas para que por dentro nós sejamos diferentes. Estamos perdendo tempo como tartarugas, fazendo um piquenique, como se fôssemos aqueles que desejássemos o paraíso. Queremos estagiar no paraíso. E eu duvido aqui que exista alguém que não deseje isto. Mas estamos indo na direção desse paraíso. A que velocidade? Com que vontade? Com que determinação? Com que esforço? Pode parecer às vezes que estamos fazendo isso como um monge, estudando, meditando, frequentando lugares e olhando a vida dos outros, criticando as pessoas, falando mal da vida delas, imaginando o que elas estão fazendo, censurando-as. E todo o tempo que gastamos na meditação, na elevação, na rezação, não servirá para nada. Porque a essência espiritual do crescimento nós jogamos no lixo. Porque nos disseram que se eu rezasse de tal jeito, se eu fosse em tal cerimônia, se eu acendesse tal cor de vela, se eu desse tanto para tal igreja, já estaria resolvido. Sabemos de muitas pessoas devotas, de muitas santas. E aqui mesmo em nossa cidade e em outras cidades existem cultos católicos que estão assim abarrotados de pessoas que vão lá para fazerem suas oferendas e, quem sabe,
dar uma corrompida na vontade da santa, entre as quais uma muito querida pela população desesperada, chamada por todos de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Agora, uma pergunta: quem foi que deu o nó? Quem? Quem será que deu o nó? Deve ter sido São Sebastião brigando com Santo Antônio. E aí eles deram um trem lá e deram um nó lascado na vida de alguém. E aí vai todo mundo para Nossa Senhora desatar o nó de Santo Antônio com São Sebastião. Será que foram os dois santos que deram o nó? Ah, não deve ter sido, porque gente boa não faz coisa errada. Então, quem é que deu o nó? Ah, fui eu mesmo que dei o nó. Me meti com uma sirigaita lá que era casada e agora o negócio ficou preto. Você não sabia que não devia? Ah, sabia, mas sabe como que são as coisas, né? Ai, o desejo é mais forte. Então me diz, o que a pobre da Nossa Senhora, que já tem trabalho para mais de metro, tem de culpa para desfazer o nó que você fez? Ah, mas é que a gente reza e ela atende. Qual é o nó que você quer que ela desfaça? Eu quero que a minha amada largue do marido e fique comigo. Vocês já imaginaram a tortura que deve ser santo? Você ser santo nesse mundo deve ser uma desgraça. Porque o carinha se ajoelha e chora de desespero e pede para você cometer um crime para que ele seja feliz. E aí você pega uma estampinha assim da Nossa Senhorinha, põe na carteira. Se a gente abrir muita carteira aqui, tem ela. Eu sei. Os espiritólicos. De dia espírita, de noite católico, ou o contrário. Não tem problema. Os espíritos sabem. Mas põe lá a estampinha. Olha, santinha, se isso não resolver uma semana, eu tiro a senhora e põe no avesso, hein? Já viram outro relacionamento estranho com o santo? São Benedito, tem que arrumar uma empregada, São Benedito. E a casa está precisando de uma faxineira urgente. Então eu vou pôr você de ponta cabeça dentro do copo com água até arrumar empregada. Que tem o pobre do São Benedito, seja lá que santo for que você usa, para ficar molhando a cabeça dentro do copo d'água até conseguir. Você está torturando o pobre santo, que já foi santo por ser torturado, imagina. Para ver se ele dá conta de arrumar alguém de escravo para sua casa. A sorte do santo, ele conseguiu um escravinho, para uma escravinha para trabalhar pelo menor preço, ser uma excelente empregada e ainda não te levar na justiça do trabalho. Aguentar suas manias de dona de casa ou de dono de casa. Olha que coisa mais esquisita. Queremos que os santos paguem a conta do nosso bem-estar. Olha só que outra coisa linda. O cara vai no boteco, sabe que a pinga é um veneno, mas vai lá tomar uma dosezinha, pequenininha, devagarzinho. Eu gosto de me matar aos poucos. Vai lá, bota aí uma talagadinha, porque para fazer as coisas erradas é tudo no diminutivo, né? É só uma dosezinha, é só mais umzinho, é só uma saideirinha. A saideirinha já foi, depois de 48 garrafas de cerveja, ainda tem uma para ser a saideira. Bom, tudo bem. Aí, então, o que faz o infeliz? Ai, tá aqui babando, né? Para beber o álcool puro. E aí, a primeira coisa generosa que ele faz é o quê? Joga uma dosezinha para quem? O santo. Vocês estão sabendo, hein? Já imaginou que tragédia ser santo de boteco? Ai, Senhor Jesus, por favor, ajude esse feliz. Santo bêbado.
Você dá uma dose de pinga para o santo. Agora me responda, que santo vai querer isso? Se o cara é santo, já aprendeu a vencer as tentações do mundo, já aprendeu a superar as suas fraquezas, estamos nós lá jogando pinga goela dentro da boca do santo, para ver se ele deixa de ser santo. Quem sabe vai ser excomungado pela igreja, porque pegaram ele tomando uns tragos escondidos na sacristia. Olha só como nós fazemos coisas, entre aspas, aparentemente muito elevadas do ponto de vista da fé, mas que de verdade não tem nada a ver com aqueles a quem nós estamos pedindo ajuda. Você quer ser alguém que tenha uma empregada decente? Seja uma boa patroa, pague um bom salário. Procure uma pessoa que de verdade possa corresponder ao que você está buscando. Eu nunca vi uma pessoa justa, uma pessoa que tenha vontade de promover o ser humano, ficar na mão. Eu vejo gente querendo trabalhar na casa dessa pessoa. Eu vejo gente aguentando o trabalho pesado, de vez em quando até acima daquilo que ela está acostumada, para não perder aquele emprego que é precioso. Mas nós temos que torturar o pobre de São Benedito dentro do copo de água para ver se ele arruma uma outra escrava. Me parece que São Benedito era escravo, não foi? Não era ele que era escravo, que foi canonizado por ter morrido lá, sei lá, na senzala, uma coisa assim? Não sei se é esse. Mas temos que fazer o quê? O santo tem que sofrer para arrumar uma trouxa para ser minha escrava dentro de casa. Aí eu tiro o santo da água. Graças a Deus, agora eu posso ver aqui, essa casa feliz, a dona patroa feliz, escravizando uma pobre infeliz, ganhando mal, descontando dela o almoço, a janta, entregando para ela o que não presta, o resto de comida para ela levar para a sua famíliazinha lá na favela. Que coisa santa é esta, não? E essas pessoas se acham muito cristãs. Nós nos achamos muito generosos, porque somos cultores da fé. Damos o gole da pinga primeiro, nem pôr na boca ainda no copo, mas para não contaminar. Bota a pinga primeiro novinha para o santo. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Essa pobre dessa Nossa Senhora não vai ter sossego, nem férias, nem 13º, enquanto existir o ser humano na Terra. Porque nós vamos continuar dando nó em nós mesmos. Só vai acontecer dessa Nossa Senhora ter sossego quando a humanidade for extinta. Ou quando nós melhorarmos. Mas a gente não melhora não, porque assim ela perde o emprego. Vamos continuar dando nó na vida dela. Se nós observarmos a causa dos problemas que nós possuímos, encontraremos a nossa impressão digital em todos eles. O que nós falamos, a mentira que passamos para frente, a preguiça de fazer as coisas, todas as... eu perco tudo na minha casa, meu Deus, deve ter um diabo bagunceiro lá dentro da minha casa, porque eu ponho a coisa no lugar e o negócio some. Mentira! É você que passa cada hora pondo a coisa no lugar. E quando vai precisar encontrar, nunca encontra. Pode ver, o bagunçado nunca diz que é bagunçado. Não, eu ponho a coisa aqui. De verdade, às vezes, se você põe a coisa... Se você é bagunçado, organizado, a sua bagunça, você entende ela. E você sabe onde estão as coisas lá na sua bagunça. Mas se você é indisciplinado ou indisciplinada, se cada dia você faz a coisa de um jeito, você vai estar sempre perdendo. E na hora que precisa, não encontra. Aí faz o quê? Faz o quê? Vocês sabem, né? Dá 3 pulinhos para quem? São Longuinho encontrar na sua bagunça. Que o pobre São Longuinho tem para pagar o pato de você ser um desorganizado? Tem alguma coisa a ver com isso? Dá 3 pulinhos para São Longuinho. Não sei nem se existe esse santo. Existe São Longo, São Longuinho? Nunca ouvi falar. Mas a gente inventa e alguém lá em cima vem fazer o papel de, garimpeiro dentro de casa. São Longuinho fala, para achar essa coisa eu vou precisar de uma semana. Fala São Longuinho para você. Pode ficar dando pulinho aí até virar um canguru, mas nessa bagunça nem o São Longuinho consegue achar.
Será que não será melhor que a gente se organize? Que a gente pare de querer o que não é nosso? Que a gente pare de gastar mais do que ganha? Será que não será melhor fazer essas coisas do que entrar nas filas das igrejas para os pobres dos santos resolverem o que deveria ser resolvido por um pouco de bom senso, por um pouco de juízo na nossa cachola? Entramos nas igrejas para quê? Para mostrarmos que nós somos adeptos de tal ou qual, para na hora do aperto invocá-lo? Já pensaram quando for você o santo? Você vai se tornar o santo. E você vai ter que atender tudo aquilo que o povo pedir em seu nome. Já pensou o que vai ser da sua vida? Você tem 2 filhos e já não aguenta? Pai, eu quero isso. Pai, mas eu quero aquilo. Vai ter o show do Johnny Brothers, eu quero ir, não sei o quê. E você tem que dar um jeito. Você tem que fazer de tudo para 2 criaturas, às vezes só uma, já te dá um trabalho que você fica careca. Imagina se você fosse o santo para ter que atender todas essas pessoas que pedem aquilo que é um problema para elas. Uma coisa eu tenho certeza, absoluta. Todos estes santos sofrem de problema. São surdos, graças a Deus. Eles escutam, porque não dá para escutar tudo isso. E a pessoa se revolta. Já fiz 9ª, 3ª, 20ª, 40ª para esse raio desse maldito, desse santo, e ele não me atende. O que será que está faltando fazer? Faltando você descobrir que o santo é você. Você é o santo. É você que vai fazer as coisas serem diferentes, serem melhores. Você que vai sair de si mesmo. Você que vai romper a prisão que você escolheu para você próprio, na depressão, na tristeza, no abatimento. Você fará isto. Se você entender isto, será capaz de transformar-se. E será capaz de parar de dar trabalho para esses espíritos que já ganharam a santidade por terem aguentado muito mais do que nós costumamos aguentar. Já pensaram, pobrezinho? Você tem um parente que você ama muito, seu bisavôzinho, está com 108 anos. E você está em depressão hoje, ou ontem, ou amanhã, porque o seu bisavôzinho está na UTI. Como já se viu ele fazer isso com a gente? Ele não pode fazer isso comigo. Eu gosto dele muito, desde criancinha, ele que tratou de mim, ele me comprava balinha. Onde já se viu, o pobrezinho já está que não aguenta nem carregar o sobrenome dele. Está na UTI. E em vez de ter apoio, em vez de ter amparo vibratório, em vez de ter carinho das pessoas que estão ao seu lado, está todo mundo querendo segurar o pobrezinho. E aí, quando não conseguem, desencarnou. Aí aquela tragédia, aquela dor, aquela choradeira. E então alguns se conformam, depois de uma semana, 15 dias, um mês ou 2, usando o seguinte argumento: pelo menos ele descansou agora, mas eu já comecei a pedir para ele do lado de lá, que ele era um santinho, que ele tem que me ajudar. Coitado! Dá sossego! O pobrezinho está lá, já teve do seu lado 108 anos. Você aprendeu alguma coisa com ele? Viva as coisas boas que ele te deu e o homenageie pelas coisas boas. Agora, eu estou pedindo para ele me ajudar a pagar a conta da água, da luz, do carro, do televisor, da TV, da plasminha que eu comprei semana passada. Puxa vida, o pobrezinho é do tempo em que ainda o que andava pelo Brasil era aquela patacona de 200 réis. E você está falando em plasminha para ele. Agora que ele virou uma plasminha do lado de lá, deixa ele quieto, deixa ele descansar. Faça você a sua parte. Quando Paulo de Tarso, ainda como o doutor da lei, encontra Jesus no caminho de Damasco, o que acontece com ele? Ele vê o Cristo, só ele vê. Está lá o impacto da visão, que ele cai do cavalo, do camelo, seja lá de que bicho estava montado. Cai do cavalo e começa a delirar, segundo os seus soldados, os soldados que o acompanhavam. Ele estava indo a Damasco perseguir Ananias, o apóstolo que havia, em nome de Jesus, curado a sua noiva, e graças a este ato de amor,
ela havia se tornado cristã, Abigail, com ódio da sua noiva ter se tornado cristã, pela ação generosa de Ananias, Saulo de Tarso vai perseguir este velho que estava em Damasco, segundo as suas informações. No meio do caminho, descobre que Jesus, a quem ele estava perseguindo, porque de verdade ele odiava Jesus mais do que Ananias, aparece para ele. Esta é uma das verdades mais lindas de toda a evolução humana. O bem não tem medo do mal. O bem se posiciona diante do mal. Saulo, por que me persegues? Estou aqui porque você me persegue. Saulo percebe então que estava fazendo a coisa errada. E agora, entendendo o equívoco cometido, as milhares de criaturas perseguidas, Estevão assassinado, quantas famílias desfeitas em Jerusalém pela sua sanha de perseguição, Saulo pergunta, ao invés de entrar em depressão: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, no diálogo que mantém com ele, o aconselha: não recalcitres contra os aguilhões. Não teme, não se oponha àquilo que te faça sofrer. Se alguma coisa te fizer sofrer, não a repudie. Não se oponha a ela. Desfrute daquilo que te faz melhor, mesmo pela dor. É o conselho do Senhor a Saulo, que pelo mal que já havia feito, haveria de encontrar muito sofrimento pela frente. Lei de causa e efeito. Aí, quando Saulo entende, pergunta: Senhor, o que devo fazer agora? Esperando que talvez Jesus lhe passasse uma relação de coisas. Como agir, como não agir, o que fazer, o que abster-se. Jesus diz para ele: entra em Damasco, e lá te será dito o que fazer. Você está sem saber o que fazer da sua vida. Você está confuso, não sabe se muda para Jaguariúna ou se vai para Londres. Entre em Damasco, viva, entre na vida, desperte, não fuja dela. O momento de encontro sublime se deu no deserto, mas Saulo precisou voltar a Damasco. E chegou na hospedaria, onde ficou internado por 3 dias, cego, esperando. Despediu os guardas, pagou-os. Já era um homem novo, ainda que carregasse os espinhos do homem velho. Já não estava mais a serviço dele mesmo. E então espera, preso por sua própria vontade, numa estalagem, cego, passando pelos aguilhões, o primeiro deles, que foi a cegueira. Não saiu a procurar ninguém, não foi pedir ajuda a nenhum amigo ou conhecido, nem ao médico ele foi atrás, para ver se curava a sua cegueira. Quando ao 3º dia, bate a sua porta, o estalajadeiro que lhe informa: há um homem ali fora que quer vê-lo. Deixe-o passar, responde Saulo. Ninguém sabia que Saulo estava em Damasco. Entra o homem: irmão Saulo, eu estou aqui. Jesus me mandou para vir curá-lo. Não recalcitre contra os aguilhões. Aguente firme. O Senhor sabe. O Senhor sabe que está doendo em você, mas que você está lutando contra a dor. Que você não está se entregando ao sofrimento, nem ao desespero. Nem está se tornando mal. Nem está fugindo para pôr nas costas de um santo qualquer o dever de aprender a enfrentar suas lutas. Saulo então, tateando, procura as mãos do homem, e ao encontrá-las, de joelho se prostra, e aquele homem começa a orar sobre Saulo de Tarso, o
perseguidor do algoz, o primeiro dos muitos milhões de algozes que o cristianismo já teve. E Saulo, ele mesmo descreve que dos seus olhos, como se fossem escamas, começam a cair pedaços e pedaços e pedaços, e ele começa a enxergar novamente. No início, precariamente, no ambiente ainda escuro e na falta de luminosidade dos seus olhos apagados. Mas quando as lamparinas começam a fazer o efeito e a pupila começa a adequar-se à luz dessa no ambiente, ele se vê na frente daquele velho que ele ia matar em Damasco. O Senhor envia o próprio Ananias para curar o seu perseguidor. Lá está o velhinho. Você me procurava, eu estou aqui. Foi Jesus que me mandou para curar-te. A primeira lição que Jesus nos dá, como deu a Saulo, que aqueles que nós odiamos, que aqueles que nós não ajudamos, que aqueles que nós perseguimos, às vezes são aqueles que têm nas suas mãos a capacidade de nos ajudar. São aqueles que irão nos salvar. Essas pessoas que nós não gostamos, que nós guardamos no passado, na nossa mente, mágoas, rancores, que nós achamos que foram elas as culpadas pelas nossas dores. Às vezes são elas que vêm tirar de nós, por ordem divina, a cegueira dos olhos, a maldade da alma. A nossa virtude não depende dos outros serem honestos, nem a nossa honestidade depende de existirem ou não bandidos. Não importa se os governos são corruptos, se os políticos são venais, não importa. Importa o que é que eu sou, o que eu faço com aquilo que eu acredito. Por isso é que a doutrina espírita é tão rica. Porque ela não tem rituais, ela não tem símbolos, ela não tem cerimônias, ela não tem atavios, não tem nada que iluda a inteligência de ninguém, fazendo a pessoa pensar, se eu fizer tal coisa, aí eu consigo. Não! O cristianismo nunca foi isso. Nós fizemos isso do cristianismo, este conjunto de cerimônias e rituais, porque nós não gostamos do cristianismo puro como ele era. Porque dá muito trabalho. Queremos fazer de conta que se a gente se comportar de tal ou qual maneira, a gente consegue entrar no paraíso, pela porta dos fundos, fraudando, corrompendo São Pedro, entregando um dinheirinho por baixo do pano, uma esmolinha aqui debaixo da hóstia, como muitos tentam fazer até hoje. O cristianismo não é isto. E nas pequenas coisas que a gente viver, essas pequenas coisas vão fazer a diferença do mundo à nossa volta. O exemplo que você que está sentado aqui hoje, não importa que idade você tenha, o exemplo que você der muda outras pessoas que estão do seu lado. A criança que pergunte ao seu pai, pai, você me ensinou a não falar mentira, mas você está falando que é para avisar para a pessoa que você não está em casa. A criança que pergunta ao pai ou à mãe está ensinando o seu pai. E se o pai se ofender com a pergunta do filho, está pior do que pensa que está. Se o pai não tiver a pureza de uma criança e dizer, é verdade, meu filho, eu estou fazendo errado. Não quero que você faça como eu estou fazendo. Mas já notaram, os adultos ensinam os filhos a ser honestos, mas eles se locupletam do direito dos outros. Eles furtam as pessoas para dar comida para os seus filhos serem honestos. É a mesma coisa do santo. Ai, esse santo é tão bom, deixa eu embebedar ele. Um dia, um pastor que chegou numa nova comunidade, muito pequena, nos Estados Unidos,
estava se deslocando de ônibus dentro da própria cidadezinha. Ele ainda não era conhecido, havia chegado aquela semana. Fora até o centro da cidade, pegara o ônibus circular, sentara-se ao fundo. Quando chegou perto do ponto que ia descer, tocou a campainha, o ônibus parou para despejar o passageiro. Quando este homem de Deus, passou pelo motorista, que lá naquela cidade fazia as mesmas vezes de cobrador da passagem, o pastor disse a ele, sem se identificar: meu filho, quando eu entrei e eu te dei o dinheiro da passagem, você me devolveu 25 centavos a mais. Tome aqui o troco errado que você me tinha dado. Aí o motorista, surpreso, olhou assim para o dinheirinho, olhou para o homem e disse a ele: o senhor é o pastor novo da cidade, não é? É, sou sim, meu filho. Ah, eu sabia. Pois eu dei 25 centavos errado para o senhor de propósito. Queria ver o que é que o senhor ia fazer com ele. Quando é mesmo o primeiro dia que o senhor vai falar na igreja, que eu vou lá assistir o senhor. 25 centavos que compram na consciência dos outros a certeza de que aquele homem era honesto. Quantas vezes não embolsamos 25 centavos dos outros? Fingindo que foi sem querer. Mas cada vez que a gente devolver, quanto menor seja o tamanho da moeda, mais você mostra para os outros que vale a pena ser honesto. Existem 1000 caminhos para você fazer o que é errado. Cada um com uma desculpa diferente. Cada um com uma justificativa plausível. Existem 1000 maneiras de você fazer o que não é correto. E parecer correto. Mas só existe uma maneira de fazer o que é certo. Só uma. E quando você faz isso desse jeito, não importa o que pensam de você. Não importa o que os outros digam que você é. Você sabe o que você é. Isso é que importa. Viver na terra, sabendo o que a gente é. É isso que mais faz falta na nossa felicidade. Nós vivemos sempre querendo ser o que os outros pensam que a gente é. Nós queremos sempre viver fazendo um tipo que impressiona os outros para que os outros imaginem que a gente é o que não é. Mas poucos vivem na terra sabendo o que são e vivem como tal. Os espíritos que aqui estão e que vão nos atender agora no passe, eles sabem como a gente é. Eles sabem quem é ladrão. Eles sabem quem já se prostituiu, quem já se vendeu, quem já fez o mal para alguém, quem já traiu. Eles sabem disso tudo. Ao entrarmos lá, sejamos autênticos conosco mesmos. Conversemos com Deus no íntimo da nossa consciência, ao menos como aquela prostituta falava: Senhor, me ajude. Eu sei quantos defeitos eu tenho. Me ajude a ser diferente. Me ajude a sair de mim mesmo. E me ajude aqui lá fora, nas pequenas coisas, eu possa ser um filho digno, que não envergonha o Pai que me ama, o Pai que me deu a vida. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disso. Os espíritos que lá estão, não estão para acusar cada um dos erros do passado. Estão por estarem ao seu lado, pelos acertos do futuro, pelas coisas boas que vocês vão fazer.
ainda que seja somente devolver 25 centavos para quem deu o troco errado. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus, pelas dádivas da vida que podem ser multiplicadas e podem ser colhidas por todos os filhos que a desejarem, que podem se sintonizar com as vibrações amorosas, bastando para isso que se elevem interiormente, não importa o lugar onde esteja, porque espíritos amigos estão em toda parte. Nesse mesmo instante, orando, no tempo real do Espírito, abraçamos tantos brasileiros de tantos lugares, irmãos de outros países, que também oram nesse instante, ajudando o Criador a espalhar amor por onde for possível, fazendo de cada vibração, de cada coração, um farol que acende esperança, como uma estrela que veio brilhar no chão. Abençoa, Senhor, porque onde estamos, você também está. No bem que a gente fizer, na alegria que a gente espalhar. Desanimados muitas vezes, só de lembrar que não estamos sozinhos, recuperamos o vício para enfrentar a dor, a dificuldade, o compromisso, para darmos conta do serviço. Recuperamos a convicção de que estamos na terra, não para perder tempo em reclamação, em insatisfação, em medo. Estamos sim para sermos a expressão desse amor celestial que faz o que pode para combater o mal com as armas da bondade, que esparge a felicidade, convidando os próprios infelizes a que mudem a sua sintonia, e que ao invés de verem a noite, que eles possam se tornar o próprio dia. Que bom, Senhor, quando a gente descobre que as pequenas coisas que fazemos podem ajudar aqueles com quem convivemos a que descubram igualmente que dentro deles está colocada a semente, pela mão divina, pelo sopro do Criador do Universo, a semente que vai fazer de cada filho um Deus de bondade, um Deus que sabe amar sem ser amado, um Deus que abraça aqueles que o apunhalem, não importa, um Deus que, sem ser a divindade, pode fazer coisas grandiosas nas pequeninas coisas que fizermos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender esta realidade do ser. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.
vitória.